Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 15 de maio de 2022, domingão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos? Bom, tropa, domingo amanhã temos jogos interessantes nessa reta final, não tem jeito, tá sendo muito bom pra gente. Hoje eu lancei a regata de novo, regatinha de cria da maré, né, que ontem a gente cravou tudo, graças a Deus, obrigado, meu Deus. Receba! Tem gente aí falando do Benfica, que Benfica não sei o quê, toma. Toma mais um, é Benfica na cabeça, irmão, respeita os caras. Vamos lá, vamos começar então. Primeiro jogo que eu tenho, 8 horas da manhã. Pô, rapidinho, quem puder dar uma moral lá no Insta, puder seguir, pô, isso ajuda muito o criador de conteúdo já, valeu? Então vamos lá, agora sem enrolar. Primeiro jogo que eu tenho aqui, tropa, 8 horas da manhã, campeonato inglês, jogo do Tottenham, que vai receber o Burnley. O que eu tenho de interessante aqui, a fase que o Tottenham tá vivendo, tá? Mas esse é um jogo importante para as duas equipes. Vou mostrar aqui para vocês. O Tottenham é o quinto colocado, com essa vitória que ele teve no clássico contra o Arsenal. Ele tá com 65. No momento ele está na vaga da Europa League, mas ele agora ficou apenas a 1 ponto do Arsenal. Então qualquer molezinho que o Arsenal der e ele cravar, ele vai roubar essa vaga da Champions League, tá? E uma outra coisa também, o Chelsea não está garantido na Champions League, porque ele está com 70 pontos e o Tottenham está 5 pontos atrás dele. Supondo que o Chelsea perca os 2 jogos, o Tottenham tem chance de passar, tá? É difícil de acontecer? É difícil, mas tá ali olhando no retrovisor, não pode dar mole, senão os caras vão chegar. Do outro lado tem o Burnley, que está numa briga também, mas é uma briga completamente oposta à do Tottenham, um time que está lutando contra o rebaixamento. Ele tem 34 pontos, está empatado em pontos com o Leeds, que é o primeiro time aqui da zona, só que pelo menos o Burnley tem um jogo a menos, aí dá uma moralzinha aí para ele, tá? O Burnley que em 35 jogos ganhou apenas 7, empatou 13 e perdeu 15, e o Tottenham em 36 jogos ganhou 20, empatou 5 e perdeu 11. O Tottenham fez 63 gols e sofreu 40. Vamos dar uma olhada aqui no Tottenham jogando em casa. Grande mandante, em 18 jogos ganhou 12, empatou 1, perdeu 5, fez 37 gols dentro de casa, grande ataque. E o Burnley jogando fora de casa é uma negação. Em 17 jogos venceu apenas 2, empatou 7 e perdeu 8. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Tottenham vem de 4 jogos de invencibilidade. O Burnley, nada de interessante aqui. Quando elas se enfrentam normalmente, é jogo de poucos gols. Dos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols. Assim, tropa, eu não vou enrolar muito não. Eu tenho um pouco de receio em jogos do Tottenham. A galera que conhece bem o Tottenham sabe que ele é um time muito safado. Um jogo assim mais complicado, igual o do Arsenal. Ele mete 3 e um jogo mais tranquilo ele acaba se enrolando. Eu acredito que pelo momento e por tudo que o Tottenham tem conseguido aí nessas rodadas, esse sonho de disputar novamente a Champions League, eu acredito que o Tottenham tem tudo para vencer dentro de casa, tá? Eu queria que essa cotação fosse maior, porque o Burnley também estava no momento bom, acabou perdendo esse último jogo. Mas assim, dá para ir na vitória do Tottenham. Quem quiser ir no mercado de gols, eu aconselharia a entrar depois de sair o primeiro, tá? Porque pelo estilo de jogo do Burnley, principalmente quando ele joga contra as grandes equipes, é um time que vai fechadinho, não ataca, só fica levando pressão ali, fica segurando a defesa e tenta explorar uma bola parada, ali um contra-ataque, né, uma escapada para vencer a partida. Mas a tendência é ser um joguinho mais truncado, a não ser que o Tottenham consiga abrir o placar. Aí se o Tottenham conseguir abrir o placar, o Burnley vai ter que ir para cima, igual maluco, porque dependendo do jogo do Leeds, ele vai estar entrando na zona do rebaixamento, aí pode sim um jogo interessante para o mercado de gols. Mas pré-live, fosse para escolher, eu escolheria a vitória do Tottenham. E o SofaScore já começou, irmão. Já começou aqui, atualizando já. E falando em Leeds, vamos aproveitar aqui e ir para o jogo do Leeds. Às 10 horas da manhã, também pelo campeonato inglês, Leeds vai receber o Brighton. Brighton que vem de uma goleada de 4-0 em cima do Manchester United. Se a gente olhar aqui a classificação, o Leeds é o primeiro time na zona do rebaixamento, mas está empatado em pontos com o Burnley que tem um confronto difícil contra o Tottenham. O Leeds está apenas a 2 pontos atrás do Everton, então dependendo do jogo do Everton, o Leeds consegue passar também. Então é um jogo que é muito importante para o Leeds,
mas é pouco importante para o Brighton. O Brighton que em 36 jogos ganhou 11, empatou 14, perdeu 11, fez 38 gols e sofreu 42. E o Leeds em 36 jogos sofreu 77, é a segunda pior defesa aqui da competição, com média de mais de 2 gols sofridos por partida. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Normalmente quando elas se enfrentam é jogo de poucos gols. O Brighton não perde para o Leeds há 3 partidas. O Leeds vem de 3 derrotas seguidas, 4 jogos sem vencer. Dos últimos 5, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O Brighton vem a 3 jogos de vencibilidade. Dos últimos 6, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Então assim, tropa, para esse jogo eu exploraria o mercado de gols, porque o Leeds está no tudo ou nada, está na zona do rebaixamento. Esses últimos jogos do Leeds a gente tem visto muitos gols justamente por isso. Para o Leeds atualmente perder de 1-0 e perder de 15.000-0 é a mesma coisa e ele vai partir para cima. Eu poderia dizer que o Brighton ia facilitar, que não está brigando por nada, mas na moral, o Brighton é um time muito chato, ele gosta de atrapalhar a vida de todo mundo, irmão. Pensa num time chato esse Brighton. Meteu 4-0 ali no United, que estava ainda ali brigando pela Champions League, não foi à toa, tá? Então acredito sim que seja um jogo para a gente ver pelo menos 2 gols. Se eu fosse arriscar um favorito, eu diria o Leeds pela necessidade da partida e por estar jogando em casa. Mas o fato do Leeds estar precisando muito do resultado pode fazer ele se embolar e nessa de ele ir pro ataque para querer fazer um gol logo, pode acabar levando um contra-ataque, que é o que normalmente acontece nos jogos do Leeds, tá bom? Vou cravar aqui um 2-1 pro Leeds, mas tô fora desse mercado de resultados. Continuando aqui, que a Premier League está com rodada decisiva, 10 horas da manhã também, eu tenho o West Ham contra o Manchester City, jogo muito importante para as duas equipes, porque o West Ham precisa vencer. No momento ele está na zona da Conference League, está 3 pontos atrás do Manchester United, né, que está na zona da Europa League. Só que o critério de desempate do campeonato inglês é o saldo de gols, pô. E o West Ham, ele tem um saldo de 10 a mais do que o Manchester United. Então quer dizer que se ele ganhar esse jogo a menos, ele acabaria passando o United, jogando o United para uma zona de Conference League, que é um campeonatinho aí que está começando agora, né? Ainda é um campeonatinho bem meia boca. E do outro lado, eu tenho o Manchester City, que está lutando pelo título. Cara, se o Manchester ganhar essa partida aqui, ele vai para a última rodada, podendo apenas empatar, que já garante o título. É claro que o Manchester City é um time muito melhor que o West Ham, um time que vive um momento sensacional, tem goleado aí seus últimos adversários, né? Tá com raiva que foi eliminado da Champions League daquele jeito pro Real Madrid. E aqui, ó, em 36 jogos, o City fez 94 gols e sofreu 22. E o West Ham em 36 jogos fez 57, sofreu 46. Cara, o West Ham é um time over, só que esses números aqui do City, né, dá até uma assustada, assim, faz até o número parecer quase nada do West Ham. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no histórico. O City, dos últimos 8 jogos, em todos os 8, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 7, em todos os 7, foi a primeira equipe a marcar. Dos últimos 6, em 5, venceu o primeiro tempo. Bom, tropa, para essa partida aqui, 2 cenários. O primeiro cenário é explorar a vitória do Manchester City. Tá num momento sensacional, tá goleando todo mundo, tem tudo para ganhar aqui, dar um passo gigante para o título. Tá com uma sequência gigante também de vitórias e tá com uma cotação interessante, tá legal? Não é um jogo tão fácil assim, mas pelo que o Manchester City tem jogado, eu acredito que ele não perca esse jogo. Mas, caso você não confie no Manchester City para essa rodada, considere essa partida perigosa, o West Ham tem seu valor também, dá pra gente estar indo no mercado de mais de 2,5 gols. A derrota é horrível pro West Ham, a derrota é horrível pro Manchester City, e como eu tenho 2 grandes ataques, principalmente do Manchester, eu acredito sim que pelo menos 3 gols a gente veja, até porque é o que a gente tem visto em todos os últimos jogos do City. Placar pra mim, 3-1 pro visitante. 1h da tarde, trocando de campeonato, indo agora para o italiano, temos o jogo do Milan, que vai receber a Atalanta, jogão de bola aqui, com as duas equipes vivendo objetivos diferentes. O Milan, que está na liderança, está 2 pontos na frente da Inter. Cara, não é possível que o Milan vai entregar esse jogo, né, cara? Não é possível que vai entregar esse título aqui no final. Mas enfim, tropa, o que as equipes estão almejando aqui? O Milan, o título, falei para vocês, está 2 pontos na frente da Inter. A vantagem para o Milan é que o empate não é ruim para ele, empatar com a Atalanta, porque se o Milan empatar e a Inter vencer, elas vão empatar em pontos. E aí, o critério de desempate é o confronto direto, e nessa o Milan acaba levando a melhor, tá? Então, se empatar em pontos para o Milan não é ruim. E a Atalanta, cara, para a Atalanta é vencer ou vencer, porque ela está empatada em pontos com a Fiorentina e está empatada em pontos com a Roma, né? Uma na Conference League e outra na Europa League. Só que ela leva desvantagem para as duas equipes. Então, se ela perder esse jogo para o Milan
e a Roma e a Fiorentina vencerem, a Atalanta já era, ela não vai disputar nada temporada que vem, nada. Então para a Atalanta é vencer ou vencer, para o Milan é muito importante vencer, para ele jogar o último jogo pelo empate, mas o empate não é ruim para o Milan, tá? Isso que eu quero deixar claro para vocês, porque é um confronto difícil contra a Atalanta. O Milan vai jogar o último jogo contra o Sassuolo, que não está brigando por nada, é mais tranquilo do Milan tentar a vitória. O Milan em 36 jogos fez 64 gols e sofreu 31, é um time muito over, e a Atalanta em 36 jogos fez 65 e sofreu 45, é um time mais over ainda. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam, dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O Milan vem de 3 vitórias seguidas. A Atalanta vem de 4 jogos de invencibilidade. Vem de 9 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 5, em todos os 5 foram ambas marcam. Então, tropa, para essa partida aqui, para mim, gols, tá? As duas equipes almejando a vitória. O Milan jogando em casa. Para a Atalanta só a vitória interessa, vai ter que se expor. Pode ser castigada, 2 times over, 2 times que, se a partir do momento que a gente tiver um gol, que tiver uma equipe perdendo, aí vai ser o caos total, independente de qual lado seja. E aí sim, a gente tem muita probabilidade da gente ver pelo menos 2 gols nesse jogo. E o ambas marcam, para mim, seria a entrada ideal. Quem quiser acreditar no Milan, vai com o empate, que tá pagando bem, pelo menos você ficar resguardado. Mas para mim é jogo para gols, tá? Placar para mim, 2-1 pro Milan. Vou cravar essa aí que eu tô torcendo pro Milan dessa vez. 2h30 da tarde, Campeonato Espanhol, tem um jogo do Villarreal contra a Real Sociedad. Aqui é confronto direto, tá? Por vaga na Europa League. O Villarreal tá com 56, Real Sociedad tá com 59. Critério de desempate é o confronto direto. E o Villarreal já venceu o primeiro jogo da Real Sociedad. Então, se ele vencer mais um, ele acaba ultrapassando no confronto direto e pega ali uma vaga numa competição melhor. Real Sociedad é um time under, é o time do 1-0, e o Villarreal em 36 jogos fez 60 gols e sofreu 35, já é um time mais over. Vamos dar uma olhada no histórico. Normalmente, quando elas se enfrentam, é jogo de ambas marcam. Dos últimos 6 em 5, a gente teve ambas marcam. Villarreal não perde para o Real Sociedad há 4 partidas, então tem um bom retrospecto rolando. Villarreal vem sofrendo gols há 5 jogos, dos últimos 5 em 4. A gente teve ambas marcam e a Real Sociedad nada de interessante. Então, tropa, para esse jogo aqui, quero explorar o mercado de gols. Villarreal precisa muito da vitória, tá jogando dentro de casa contra seu adversário direto, vai ter que ir para cima. Real Sociedad também é um time que não é de bobeira. O histórico de confronto delas é histórico de gols, então quero cravar aqui pelo menos 2 golzinhos, tá? Ambas marcam vem quente, pelo histórico também, mas esses 2 golzinhos me pegam mais, tá? Eu gosto sempre de lembrar para vocês o seguinte, eu acredito que alguns jogos têm tendência de ambas marcam, mas eu prefiro estar sempre buscando apenas 2 gols, tá? Eu sou um cara muito conservador, para mim essa é a entrada ideal. Mas eu deixo aí para quem é ousado, quem quiser buscar uma odd maior, eu falo, pô, esse jogo é bom para 3 gols, esse jogo aqui é bom para ambas marcam, porque realmente é. Mas vocês podem ter certeza que normalmente eu só entro em 2 gols aqui. Placar para mim desse jogo, pô, tem cara de 1-1 ou 2-1 pro Villarreal. 3h45 da tarde, voltando para o Campeonato Italiano, tem um jogo da Inter contra o Cagliari, para a Inter vencer ou vencer, tá? Não tem outra opção, só que o Cagliari também está interessado nessa vitória, ele está apenas 1 ponto atrás da Salernitana, faltam 2 rodadas, ele precisa vencer esse jogo dentro de casa. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Normalmente quando elas se enfrentam é jogo de gols, dos últimos 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e foram ambas marcam também. A Inter vem de 3 vitórias seguidas contra o Cagliari, 6 jogos de invencibilidade contra o seu adversário. O Cagliari está a 3 jogos sem vencer, a 3 jogos seguidos sofrendo gols. A Inter vem de 3 vitórias seguidas, 5 jogos sofrendo gols. Dos últimos 7, em todos os 7, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 5, em todos os 5 foram ambas marcam. Tropa, não vou enrolar. Primeiro cenário, vitória da Inter, tem tudo para vencer, tem um time muito melhor. O problema é que a Inter jogando fora de casa, de vez em quando ela dá uma jateada, tá? Outro dia ela perdeu para o Bolonha fora de casa, perdeu de 2-1. Mas enfim, como é um jogo que tem interesse para as duas equipes, um mar de 2 gols e meio aqui também é show de bola. Até porque a tendência desse jogo é que a Inter abra o placar e o Cagliari aqui, que já está na zona do rebaixamento, é aquela história. Está na zona do rebaixamento, está perdendo de 1-0, está perdendo de 5, é a mesma coisa. Então, o Cagliari, a partir do momento que ele estiver perdendo, ele vai ter que se expor com tudo para cima da Inter. Aí a chance dele levar uma sacolada é muito grande. Placar para mim desse jogo, pô, vou cravar um 4-1 para a Inter de Milão. E para a gente fechar o nosso domingão, 4 horas da tarde, eu tenho um jogo do São Paulo contra Cuiabá.
Vou ser bem direto com vocês. Para mim é São Paulo empate anula. A gente tem uma cotação aí, vai dar em torno de 1,20 para colocar no bilhete. Quem quiser fazer uma entrada seca, tem que ser nessa vitória do São Paulo direto, né? Quem quiser uma entrada simples e com uma odd melhor, teria que ser essa vitória direta. São Paulo está vivendo um bom momento, tem tudo para vencer. Toca no Caleri que é gol e esquece, tá? Vamos dar uma olhada aqui no histórico rapidinho. O Cuiabá vem de 3 derrotas seguidas, 5 jogos sem vencer. O São Paulo está ao contrário, está 7 jogos de vencibilidade. Então acredito sim que São Paulo não perca, no máximo empata esse jogo. Vou passar com vocês por alguns joguinhos aqui que podem valer a pena, tá legal? Tem um jogo aqui que é interessante para mim, que é o jogo do Everton contra o Brentford. O Everton, ele está jogando em casa, o Everton conseguiu ali bons resultados, saiu da zona do rebaixamento, abriu 2 pontos já para o Leeds e para o Burnley, e jogando dentro de casa contra um time que não almeja nada, que é o Brentford, pode ser um jogo interessante para estar buscando aqui uma dupla chance para o Everton. É perigoso porque, se você olhar aqui o Brentford, dos últimos 5 jogos, perdeu apenas 1. Pode ser um jogo para buscar 2 gols? Até pode, mas o Everton é um time muito under, então eu vou ficar de fora. Por isso que esse jogo eu fiquei de fora, mas pode ser um jogo ali para você ficar ligado. De repente, se o Everton começar perdendo, ele vai para o desespero ali, pode ser interessante, tá? Tem um outro jogo aqui, em outro campeonato. Aqui, ó, Bundesliga 2, tropa, Bundesliga 2, preste atenção. Vou mostrar aqui a classificação que vocês vão entender. Vou pegar aqui o jogo do Hamburgo, que para mim é o mais interessante. Os jogos são todos às 10h30, última rodada. A gente sabe que Bundesliga 2 é boa para gols, mas foca nisso aqui, ó. Rebaixamento já está definido. O que vocês têm que visualizar? Primeiro colocado, segundo, vaga direta. Terceiro colocado, busca o acesso através de uma repescagem. E quarto colocado são esses 3 aqui que estão brigando pelas vagas. O Schalke ele já subiu. A única coisa que o Schalke pode perder aqui é o título. Agora o Bremen, por exemplo, se o Bremen perder o jogo e o Hamburgo ganhar, o Hamburgo passa o Bremen no critério de desempate, que é o saldo de gols. Aí o Hamburgo subiria direto e o Bremen ia para a repescagem. Da mesma forma também que a gente tem a briga aqui pela repescagem. Se o Hamburgo não vencer o seu jogo e o Darmstadt vencer, o Darmstadt acaba passando o Hamburgo e entra na vaga da repescagem. E se o Schalke não vencer, o Bremen vencer, o Bremen acaba assumindo o título. Enfim, foca nessas 4 equipes aqui, tá? Mercado de favoritos. Já acredito que o Hamburgo deva vencer esse jogo, até porque o Hansa Rostock não almeja mais nada, não briga por nada. O Hamburgo vem de 4 vitórias seguidas. O Hansa está muito jogo sem vencer. Pode valer a pena uma vitória. O jogo do Werder Bremen pode valer a pena a vitória também. O problema é que está com uma cotação baixa. Mas enfim, busca só esses 4 times, beleza? Ou busca a vitória do favorito, se o adversário não estiver buscando nada, ou então buscar gols, porque os times interessados no jogo, a tendência de gols é muito grande. Tem um jogo aqui na Coreia, só para a gente fechar. Cadê? É o jogo do Jeonbuk. O Jeonbuk é atual campeão. Ele começou mal na liga, mas agora se você olhar, ele está vindo numa arrancada boa. Dos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou 1. O Gwangwon, ele vem de pelo menos 5 jogos sem vencer. O Jeonbuk jogando dentro de casa, com uma possibilidade da gente ir com empate anula, pode valer a pena, tá? É perigoso? É perigoso, porque senão eu não estaria com essa cotação aqui. Normalmente o Jeonbuk dá uma cotação menor. Mas, pelo momento que o Jeonbuk está vivendo, ele está em 5º, atual campeão, né? Seu principal rival aqui já abriu 8 pontos dele. É jogo sim para ele vencer, seguir nessa sequência e tentar buscar o Hyundai, tá bom? Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos do domingão. Eu sei que tem bastante jogo, muita liga acabando, então a gente fica com muito jogo ao mesmo tempo. Foque apenas em jogos de times que estão buscando alguma coisa. E também, não só isso, né? Foque em odds, cara, que tem valor. Não sai entrando em jogar 1.15, 1.12, 16, só porque é uma coisa provável de acontecer. Cara, toma cuidado com essas odds. Tenta pegar uma oddzinha melhor, uma oddzinha mais justa, pode valer a pena. Beleza? Então é isso. Espero que hoje já esteja sendo um dia bom pra gente, que amanhã seja um dia melhor ainda. Tamo junto, muita fé. Bora pra cima!